Um grande escândalo estourou hoje, primeiro entre a administração de Donald Trump e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e depois também com os europeus. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, acusou Volodymyr Zelensky de mentir quando ele disse que a delegação americana estava pressionando a Ucrânia a entregar o Donbass para Putin em troca de garantias de segurança dos Estados Unidos. Em resposta, Zelensky declarou que seria melhor se o pessoal de Trump ficasse em silêncio, pois ele só revelou a ponta do iceberg. E pode chegar o momento em que ele será obrigado a contar publicamente toda a verdade sobre os laços da administração Trump com os russos. Depois disso, Marco Rubio declarou que as armas americanas destinadas à Ucrânia agora certamente irão para o Oriente Médio, como se o pessoal de Trump tivesse ficado ofendido. Além disso, na reunião de ontem dos ministros do G7, Marco Rubio chegou a dizer aos europeus que eles que se virem sozinhos com a guerra da Rússia contra a Ucrânia. E agora Trump simplesmente quer sair e dar a Putin carta branca total. E é assim que Rubio reage ao apelo dos europeus para não retirar as sanções contra a Rússia, mas ao contrário exercer ainda mais pressão. Em geral, a situação não é das melhores e parece que do lado de Trump estão buscando uma justificativa pública para sair das negociações. Meu nome é Alexei Petty e vamos discutir juntos. Mas antes de começarmos este episódio, peço que apoiem o trabalho deste canal no YouTube. Você pode fazer isso se inscrevendo, doando ou tornando-se patrocinador no YouTube. Como fazer isso? Todos os links e informações estão na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na sua tela. No final do episódio, se você achar essa informação importante e necessária, poderá apoiar este canal, inclusive financeiramente. Ficarei muito grato por isso. Não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Pesci News. O link está na descrição do vídeo. Então, a administração de Donald Trump claramente ficou irritada com a Europa e a Ucrânia e agora, ao que parece, está pronta para se vingar. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, chamou de mentira as palavras do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sobre as garantias de segurança em troca da retirada das forças armadas ucranianas do Donbass. Segundo ele, Washington supostamente não impôs nenhuma condição à Ucrânia para a retirada. A seguir, uma citação. Isso é mentira. Eu vi o Zelensky dizer isso e é chato que ele fale assim porque ele sabe que não é verdade. As autoridades ucranianas receberam outra explicação. A questão era que as garantias de segurança não entrariam em vigor até que a guerra terminasse. Mas isso não estava relacionado à condição de que ele só receberia se entregasse território. Eu não sei porque ele diz essas coisas. Isso simplesmente não é verdade. Em resposta, Zelensky insiste que é exatamente assim que os Estados Unidos estão agindo e Marco Rubio está apenas tentando se esquivar. A Ucrânia só receberá garantias de segurança dos Estados Unidos após o fim da guerra, o que agora está ligado à retirada das forças ucranianas do território de Donbass. Zelensky afirmou que revelou só uma pequena parte dos bastidores das negociações. Citação. Sabe como dizem, a maior parte do iceberg não é visível, mas acredite, eu mostrei a menor parte. Estou falando absolutamente com franqueza. Pode ser formulado de várias formas, mas a essência é a mesma. Além disso, Zelensky contou que Kiev ofereceu a Washington uma opção de compromisso: assinar garantias de segurança antes mesmo do fim da guerra se o pessoal do Trump tem certeza de que Putin realmente quer a paz. Então qual seria o problema? A lógica era preparar os documentos com antecedência e o Congresso dos Estados Unidos poderia finalizá-los e votar neles já na fase de conclusão do conflito. No entanto, o lado americano rejeitou essa proposta, insistindo que tanto a assinatura quanto a concessão das garantias só seriam possíveis no momento da cessar-fogo total. Citação de Zelensky. Eu disse que as garantias não vão funcionar até o fim da guerra. Não há motivo para ter medo disso, mas mesmo assim, nos disseram que a questão não é quando isso entra em vigor, mas sim quando essas garantias nos são dadas. Mas todo o problema é que assim existe o risco de que Trump simplesmente engane e nos abandone. Ou seja, mais uma vez, estão propondo à Ucrânia primeiro entregar o Donbass para Vladimir Putin, retirar as tropas, assinar um acordo de paz, assumir o compromisso nesse acordo de não atacar os russos em solo ucraniano, e só depois disso Donald Trump está pronto para discutir garantias de segurança. Eu nem vou comentar que depois eles ainda precisam ir ao Congresso, onde tudo deve ser aprovado, ratificado e assim por diante. Mas onde está a garantia de que Trump vai cumprir a palavra? Bem, os prazos e ultimatos dele, todos nós já conhecemos muito bem. Todas as partes das negociações reconhecem isso.
Hoje, a principal condição para encerrar a guerra e obter garantias de segurança dos Estados Unidos ainda é a retirada das forças ucranianas do Donbass. Isso se refere à exigência final da Federação Russa de controlar Donetsk e Lugansk. Mas Marco Rubio não parou por aí. Ele admitiu que os Estados Unidos podem direcionar as armas que estavam destinadas à Ucrânia para realizar uma operação no Oriente Médio. Ou seja, o argumento é bastante banal. Rubio afirma que, na verdade, os Estados Unidos não devem nada a ninguém. Agora segue a citação dele. Essas armas não pertencem a mais ninguém. São nossas armas. São vendas. São vendas militares através do programa Purel, pagas pela OTAN, mas são nossas armas. Vai surgir uma situação em que os Estados Unidos precisarão reabastecer seus estoques ou cumprir alguma missão de interesse nacional. As necessidades da América sempre estarão em primeiro lugar. Esse princípio vale para qualquer país do mundo. O redirecionamento de armas que estavam destinadas à Ucrânia pode acontecer a qualquer momento. Mas até agora, o programa Purel não foi afetado por essa operação. Mas isso não é tudo. Como escreve o Axios, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o alto representante da UE para questões de relações exteriores e política de segurança, Kaja Kallas, trocaram declarações contundentes sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia durante a reunião do G7. Kallas, em particular, lembrou como, há um ano, Marco Rubio declarou publicamente que os Estados Unidos tomariam medidas contra a Rússia se a Rússia atrapalhasse os esforços dos Estados Unidos para encerrar a guerra na Ucrânia. E segue a citação de Kallas. Então passou um ano e a Rússia não mudou sua posição. Então quando é que a sua paciência vai acabar? Marco Rubio, irritado, declarou que se os europeus são tão espertos, que lidem sozinhos com a guerra da Rússia contra a Ucrânia e que os americanos simplesmente vão embora. Mas o principal trunfo de Marco Rubio foi dizer que afinal os Estados Unidos não estão fornecendo armas para a Rússia, mas poderiam estar. Ele diz: como não pressionamos a Rússia? Negociamos com ambos, mas só fornecemos armas à Ucrânia. Na verdade, como fornecemos? Vendemos. Agora, por causa da guerra, contra o Irã talvez não vendamos. Bem, vou citar o Rubio. Fazemos o possível para acabar com a guerra. Se acha que pode fazer melhor, sairemos do caminho. Os Estados Unidos estão negociando com ambos os lados, enquanto ajudam apenas a Ucrânia com armamentos, informações de inteligência e outros tipos de apoio. E sabe, Marco Rubio parece que também foi influenciado pela política de Donald Trump. E no final, vou apenas citar Marco Rubio, onde ele explica por que, na opinião dele, em geral, os ministros do G7 se reúnem para uma sessão. Então, o que vocês acham, antes de eu citar, por que vocês acham que os ministros se reúnem para uma sessão? Provavelmente para discutir alguma coisa, né? Mas Marco Rubio não pensa assim. E agora vou citar o que ele disse. Esses encontros muitas vezes são dedicados a expressar gratidão à América pelo nosso papel e a reconhecer o papel de mediador que tentamos desempenhar nesta guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Ninguém lá grita, não levanta a voz e não diz nada negativo. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. E amigos, se vocês quiserem apoiar o trabalho deste canal do YouTube, eu ficarei, é claro, muito grato por isso. Vocês podem fazer isso através de doações ou se tornando membros no YouTube. Assinatura paga em diferentes plataformas. Escolha a opção que for mais conveniente para você. Todos os links e dados estão na descrição deste vídeo. Por hoje é só. Cuidem-se. Tchau a todos.